Hoje eu fiquei clamando ao Senhor durante toda essa semana, na verdade de algum tempo, para ministrar essa palavra para a igreja. Não se deixe vencer. Essa é uma palavra que ela se repete, ela tem eco. Jesus, em Mateus capítulo 5, diz o seguinte: se alguém te machucar, responda com amor. Se alguém te ferir, volte a outra face. E se alguém usar a justiça para fazer injustiça, e quiser te tomar aquilo que é teu, a tua túnica, dá também para ele a capa. E se alguém te obrigar a fazer aquilo que você detesta, a largar o que você está fazendo para caminhar com ele uma milha, carregando aquilo que pertence a ele, vai com ele duas. Essa palavra é uma palavra de vitória do amor sobre a desgraça. Romanos capítulo 12, verso 21, também diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E essa ideia de vitória, ela está assim acumulada, ela está juntada, ela está espremida em 3 passagens de 3 evangelhos diferentes, que contam algo tão impressionante que aconteceu ali em Cafarnaum, a cidade onde o ministério de Jesus explodiu, que Marcos, Lucas e Mateus repetem, cada um sob uma ótica, cada um vendo um detalhe, enxergando algo que o outro não viu. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus voltado de barco para outra margem. Você entender aqui Mateus 5, Jesus ele pega o barco à noite, é uma tempestade horrível, naquele mar chamado de Galileia, ou mar de Tiberíades, horrível. Ele acalma a tempestade, ele chega do lado de lá, e tem um endemoniado tão violento, furioso, é chamado de endemoniado gadareno. Ele repreende o demônio, aquele enlouquecido, ele volta a uma realidade de amor. Ele passou uma noite horrível, e ele volta, chega de manhã cedo na praia. Na verdade, ele é recebido por alguns pecadores, mas aqui eu tiro um extrato do texto até o verso 24, ele vai continuar depois ainda adiante. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Você já deve ter ouvido falar no ministério, pais de joelhos, filhos de pé. Então aqui, ele lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impunha as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. E aqui, do verso 25 até o verso 34, vai entrar uma outra pessoa nessa história. A gente chama de milagre dentro do milagre. Uma mulher com uma hemorragia vai roubar a cena, vai tirar um pedaço da bênção, ela vai usar a fé dela, em favor dela, incentivada por ter ouvido a presença de Jesus. É muito interessante, a gente vai deixar para falar disso mais tarde. E ele continua. Multimídia, pode passar? Enquanto Jesus ainda estava falando, ele estava falando com essa mulher que foi curada, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, presta atenção, que esse homem vai levar Jesus para dentro da casa dele. Jesus viu um alvoroço, com gente chorando
e se lamentando em alta voz. Multimídia. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Esse é o contexto e a história de um homem que não se deixou vencer. Esse é o contexto de uma história de desespero, de tristeza, de medo, de vencer a incredulidade. Esse homem, ele não se deixa vencer pela presunção. Talvez você não entenda o significado de principal, ou de líder, ou de dirigente da sinagoga. A sinagoga era o centro do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. A presunção é quando você atribui a si mesmo um valor que você não tem. Ou quando as pessoas fazem você acreditar que você é o cara, que você é o mais importante. Aqui a cidade inteira vem te pedir conselho. Aqui a cidade inteira vem te pedir oração. É você que interpreta as leis, porque o povo de Israel vive aos olhos da lei. A lei dá destino e dá para a gente a maneira da gente viver, a maneira da gente se relacionar com Deus, a maneira da gente adorar, como a gente pode ter uma vida com Deus e uma vida uns com os outros. A lei dá para a gente direções que, se a gente não tropeçar, a gente é feliz. E aqui, a presunção dele ser o principal, o líder, aquele que é o dirigente do maior poder entre os homens, Deus, ele tem uma maneira muito amorosa para colocar a gente de joelhos. Eu vou pedindo para você ir passando. Chama-se quebrar o orgulho. O orgulho de todos os sentimentos malignos. Esse é o pior de todos. O que derruba um anjo é o orgulho. Satanás era um anjo perfeito, criado com formosura, inteligência, sabedoria. Pensa num anjo que recebeu, eu vou usar a palavra, um capricho, um cuidado, uma beleza estonteante. Esse anjo começou a olhar para si mesmo e começou a achar que ele era a razão de toda aquela adoração dos outros anjos, seres criados a Deus. O tombo desse anjo foi algo tão grande, ele foi expulso do céu. Isaías capítulo 14, verso 12, Ezequiel capítulo 28, verso 14, contam a história da formosura. Pensa algo que você diz, mas o que é isso? Quem é esse ser? Ele chamou tanta atenção de si mesmo, que isso provocou nele algo chamado orgulho. O orgulho, ele não nos aproxima de Deus. O orgulho nos afasta de Deus. A gente tem isso, é um veneno que a gente recebe, porque a gente é gente. O Éden, a queda do homem no Éden, a desobediência do ser humano no Éden, afetou todos nós. O orgulho não diz respeito apenas do principal da sinagoga, do líder da sinagoga, fala a respeito de você, fala a respeito de mim. Quando a Bíblia fala sobre você ordenar, por exemplo, pastores, não ordene crianças, não ordene infantis, não ordene neófitos, não ordene gente que não está amadurecido,
gente que não sabe lidar com a sua ira, que não sabe ele tomar um beliscão. Não, me beliscaram. Porque ele vai se tornar exemplos fiéis. Aqui, o orgulho desse homem, ele é quebrado. Ele, sendo aquele que orava pelos outros, agora vai orar. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Lucas 8 é um texto diferente de Marcos 5, que conta a mesma história, fala sobre o fim da soberba. Deus tem uma maneira amorosa de cuidar de gente que se acha. Deus tem uma maneira de fazer com que o chão, ele se rompa, aquilo que a gente acha que é firme, que é duro, aqui eu não vou cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Os pecados que nós caímos, sabe quais são? São aqueles pecados que você olha assim e fala assim, esse aqui eu não vou cair. Pois é esse que você cai. São pecados que você lida bem com ele. São situações que você fala, isso aqui eu sei resolver. Esse cálculo, eu já sei fazer essa conta. A ideia de que eu sou o melhor pintor, eu sou o que melhor canta, eu sei dirigir, você não sabe. Essa ideia de você olhar de cima para baixo, ela é destruída quando? Quando você está numa encrenca dessa aqui. Não se deixe vencer pelo orgulho. E a gente, quanto mais velho fica, mais humilde a gente se torna. Mais experiente a gente começa a olhar e ver que teve gente que tinha tudo para não cair e tombou no campo de batalha. Não se deixe vencer pela boa fama. Mateus capítulo 9, ele vai dizer que Jesus, ele chega, sabe aquela multidão? Tinha um monte de pecador, um leproso. Você quer gente leprosa perto de você? Você quer gente louca perto de você? Você quer criminoso? Sabe gente que você olha, diga-me com quem andas. Lembra disso? Quando você anda com gente que não vale nada, você é confundido com gente que não vale nada. E Jesus pega esse provérbio e joga no lixo. Porque ele anda com prostituta. Ele anda com pecador. Ele anda com publicano. Publicano, eu já expliquei aqui, nem o dinheiro dele era aceito como oferta no templo. Não, publicano eu não quero não. Os sacerdotes, quando viam publicanos no templo, você não vai entregar dízimo aqui não. Essa oferta Deus não vai receber. Oferta de mulher da vida? Não. Deus não recebe. Aí esse Deus, ele manda seu filho, e esse filho começa a andar com gente que não vale um centavo. Pior do que isso, gente amaldiçoada por uma doença que ele não tem culpa. Eu tenho culpa de ser leproso? Eu tenho culpa de ser aleijado? Eu tenho culpa de ser cego? Os discípulos perguntam para Jesus, vendo um cego de nascença, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Deve ser maldição hereditária. Aí Jesus pega toda aquela bobagem e diz, nem ele nem seus pais. Ele nasceu cego para que se manifestasse nele a glória de Deus. E ele vai e cura o cego. A ideia de que nós somos gente muito boa, essa ideia tem que ser vencida. A gente tem que entender que eu sou melhor que minha esposa, sou melhor que o marido, sou melhor que o filho. Essa boa fama não vai funcionar quando você tem que vencer algo que você não pode vencer. É só fama. Ou, no linguajar do esporte, camisa não ganha jogo. Não adianta entrar de salto alto. Aqui tem gente que se acha mais especial, que acha que a fé é mais especial. E aí no meio dessa confusão, que estavam esses criminosos, eles eram fraudadores. Sabe aquele povo que está roubando o INSS? Já viu? Que está sendo denunciado? Esse povo que andava com Jesus. Mas arrependidos, né?
Ele não continuava roubando, não. A moça que foi pega em adultério, ela não continuou no adultério. Vai e não peques mais. Mas a fama ficou. Quem é ela? Quem é ele? É aquele que deu o tropeço. É aquele que costumava ficar bêbado, ficar louco. A fama dele perseguiu ele para sempre. Mas eles, arrependidos, se aproximaram de Jesus. Jesus vai dizer: o médico não vem para quem é são. O médico vem para quem é doente. Eu vim senão a buscar perdidos. Então Jesus veio para buscar a mim e a você, gente perdida. Mas o orgulho fala assim: não, mas eu não sou que nem aquele outro. Eu não sou que nem aquele pecador. São os dois homens subindo ao templo para adorar a Deus, e um se acha melhor do que o outro. Não, eu jejuo 2 vezes por semana, eu cumpro a lei, eu dou o dízimo de tudo. Mas o outro batia no peito e falou assim: eu não presto. Só que esse que disse que não presta, que orava com Deus ou para Deus, sai perdoado. E o outro bonzão? Ele continua condenado. Aqui tem um arrependimento que muda a boa fama. Pode passar. Não se deixe vencer pelo destino. Vendo Jesus, prostrou seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Uma das experiências marcantes da minha vida foi um período de férias que eu tive, que eu dediquei de oferta para trabalhar na igreja. Eu, na época, trabalhava na Força Aérea, entrei de férias e falei: pastor, esse mês inteiro que eu podia descansar, eu quero trabalhar na igreja. Ele: pode vir, vai ficar no gabinete. E você ouve no gabinete tantas histórias. A gente se encontra aqui e todo mundo é bonito. Uma coisa interessante nessa cidade é como o povo daqui é bonito. Sabia que vocês são bonitos? Não estou brincando, não. Não estou adoçando tua vida, não. O povo de Curitiba é um povo bonito. Você fala: que é isso aqui? É um monte de anjo. O povo se veste bem. Já viu como é que o curitibano é elegante? O nome disso é aparência. Quando o coração é derramado no gabinete pastoral, quando as pessoas se abrem e confidencializam as suas decepções, aí a gente enxerga um lado que ninguém enxerga. E aquela primeira semana, eu atendi um garoto. Eu estava com acho que 20, 26, 28 anos, um jovem. Aí no sábado tinha uma reunião da escola bíblica. E o pastor presidente fez essa reunião, fez um café da manhã. Eu me lembro que estava todo mundo feliz, gente. O café da manhã, o pão, não passava na minha garganta, eu estava agoniado. Eu falei: pastor, eu quero conversar com o senhor. Ele: conversa no gabinete. Gente, quando terminou aquela reunião, aquele café da manhã, eu entrei no gabinete, eu abracei o meu pastor. Eu chorei. Eu não tinha o que dizer, mas eu tinha o que contar para ele pelo meu choro, através de histórias que o destino tinha marcado aquelas vidas. É um acúmulo de tanto sofrimento. São tantos milagres que estão na fila. São orações de pais que estão implorando, de esposas, de maridos, de avós, de netos, de amigos, de gente que se importa. Não se deixe vencer por um destino que tinha sido traçado, porque o milagre, gente, só acontece quando a gente está desesperado. O milagre acontece quando você não tem. O milagre
ele é feito para gente estragada. O milagre, ele surpreende gente que se fazendo isso aqui não tem mais esperança, morreu. O milagre acontece quando você resolve dizer não àquilo que você foi destinado a ser ou a experimentar. Quando que o milagre acontece? Quando você traz Deus para dentro de casa. Esse homem, ele traz Jesus para dentro de casa, e ele fala assim, implorando-lhe que fosse a sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Quem for com a gente, dessa vez, para Israel, você vai entender. Cafarnaum é esse porto da Galileia, e as ruas não são dimensionadas para a população que a gente tem hoje, eram miudinhas. Só que esse porto era um centro de comércio, então desembarcava a gente, embarcava a gente, desembarcava a carga e entrava a carga, os soldados romanos, toda a população vivia e se aglomerava ali. Então, para esse homem trazer Jesus para dentro da casa dele, ele teve que quebrar a religião dele, ele teve que quebrar o medo, ele teve que quebrar o orgulho, ele teve que quebrar, já era, ele tem que atravessar a cidade. Cafarnaum, você vai ver muitos milagres lá, porque foi lá também, que o soldado romano diz, eu não sou digno que entrei na minha casa, diga uma palavra só, ele está lá do outro lado, eu estou fora, diga uma palavra, meu servo será curado. Em Cafarnaum, acontece essa história da moça, envergonhada, separada, que toca no manto de Jesus. É aqui em Cafarnaum, nessa sinagoga, que o endemoniado, de Marcos capítulo 2, grita, o que temos nós contigo, filho do Altíssimo? Aqui acontece um monte de coisa, e está todo mundo ouvindo isso. Aí ele repara que a religião dele não vai dar certo. O principal homem da cidade, o cara da cidade, aquele homem que as decisões dele podem afetar a sua vida, ele tem poder aqui, não tem? Ele tem autoridade, não tem? Ele joga tudo fora e traz Jesus para dentro de casa. A gente tem que aprender a levar Jesus para dentro dos nossos problemas. A gente tem que aprender a não esconder de Deus aquilo que a gente está sofrendo. Esse homem pode passar. Ele não se deixa vencer pelo tempo. Tem uma mulher que vai entrar na história aqui. A gente não sabe o nome dela. Aqui o milagre, Jesus está indo para fazer o milagre. Aí tem uma mulher que se aproveita do milagre, fala, opa, se Jesus vai ressuscitar a filha do cara que morreu, aí ele vai curar também minha enfermidade. Estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos, a gente fala assim, esquece, desiste, Deus não vai te dar, Deus não vai te, Deus já pegou, sabe o teu milagre? Ele pegou aqui de cima, botou para baixo, ele não vai responder teu e-mail, não vai responder teu WhatsApp, ele não vai responder tua oração. Essa mulher vinha sofrendo, ela sofria sob o cuidado da medicina, sob o cuidado de vários médicos, gastaram tudo que tinha, já estava pobre, já tinha passado em tudo que é médico. Lucas não registra isso, Lucas, o médico amado, não registra isso, é Marcos. Ele fala, não, porque a medicina, pensa um pessoal, gente, que é top, é o médico. O médico é sopro de esperança e alento quando você diz, estou com dor, está com dor, alguma coisa está errada. Mas aqui a medicina falou assim, aqui não tem mais jeito. Eu li um livro, logo no início da minha jornada de pastoral, que ensina sobre tratar de pessoas sem possibilidade de terapia. Ó. Aqui a terapia, aqui a medicina, aqui não, a gente não chegou lá. Eu não tenho
cura para isso aqui. Para esse aqui eu não tenho. Mas existe algo chamado intervenção do céu, que nós adotamos como nome milagre. É aquilo que espanta você de como? Mas não é um fenômeno, porque antes de Noé não havia chovido. Mas com Noé, de repente choveu. Aí você fala, é um milagre? Não, virou fenômeno, porque essa semana choveu. E chove toda semana, não é em Curitiba, é aí que chove mesmo. Então o milagre é algo espantoso que quebra uma lei natural. Não é natural andar sobre as águas, mas Jesus anda sobre as águas. Não é natural você ver a pele de um leproso, como Naamã, se tornar pele de criança. Essa mulher tinha gastado tudo, mas em vez de melhorar, piorava. É quando você olha para a sua vida, pastor, quanto mais eu rezo, mais demônio me aparece. A vida piorou, pastor, parece que eu venho para Jesus, e o negócio, agora é que o negócio desandou, agora que minha vida virou um perrengue, é isso que está acontecendo aqui. Não se deixe vencer pelo tempo. Quando ouviu falar de Jesus, olha que espertinha, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O sangue, a hemorragia, a mulher nos tempos da sua regra, ela era intocável. Você imagina uma mulher sangrando 12 anos, e ela não ter um abraço? Já imaginou você, homem? Sem um colo, sem um abraço, durante 12 anos, ela se esconde no meio da multidão, ninguém vai ver, está todo mundo impressionado, porque Jesus está indo na casa, o cara mais importante da cidade, ele vai lá, bora lá, ele é o prefeito da cidade, vamos lá ver o que vai acontecer. Chamaram o carpinteiro de Nazaré para ir lá. Ela se aproveita e toca no manto. Olha como é que a fé, ela é diferente. Interessante isso, né? Eu fico lendo a Bíblia, Jesus cura com fé, não cura com fé? Jesus cura com pouca fé, não cura? Mateus 17, ajuda-me com a pequenez da minha fé. Jesus cura a gente sem fé. Essa menina que vai ser curada, ela não tinha fé, quem tinha fé era o pai dela. O endemoniado gadareno, da noite anterior, eu acho que ele tinha fé, ele estava endemoniado, ele nem sabia o que fazia, ele estava enlouquecido, ele estava nu, andando nu no cemitério, se cortando com um caco. Jesus, ele liberta ele, apesar da falta de fé. Então, quando você começa a criar fórmula, você começa a criar regra, você começa a criar receita, você aprisiona Deus. Você começa a dizer para Deus o jeito que Ele vai se mexer, o jeito que Ele vai se mover, o jeito que Ele vai operar, tem que ser desse jeito. Aí você aprendeu porque o pastor te disse, porque o padre te disse, porque o profeta te disse, e não é nada disso. Porque Deus é Deus. Quando Jesus explica a ação do Espírito, Ele fala assim, o Espírito, Ele sopra onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Aqui essa moça vai experimentar algo imediatamente. Aquela espera de 12 anos acaba assim, ó. Diga imediatamente. Aqui Jesus para, ela percebe que foi curada. E aqui, gente, é sentimento. Ela sentiu, opa, fui curada, a dor foi embora, a hemorragia secou. Ela sentiu uma gastura, uma quentura, um arrepio, eu não sei o que ela sentiu, mas ela sentiu, acabou, a dor foi embora, o problema foi embora, e Jesus também sentiu e falou, quem me tocou? Pode passar. Aqui, ela aprende, ou ele aprende, a vencer apesar da fé dos outros. Parece que os outros vencem e você não. Por que na minha, ela roubou a minha bênção, pastor, eu que estava orando por isso.
Eu que estava orando, o outro não orou nem pelo filho dele, nem pela mulher dele, nem pelo casamento dele, nem pelo trabalho dele. Olha onde é que ele chegou. E eu que estou me esforçando aqui. A gente começa a se comparar. A gente começa a tentar falar assim, mas por que ele tem e eu não tenho? Por que ele alcançou e não alcancei? A fé dos outros funciona e a minha não? E é interessante que Jesus aqui vai dizer para a mulher que se escondeu, hein? Tem um rebanho que ele é invisível na igreja, sabia? Tem gente que encontra comigo no supermercado. Eu falo assim, oi pastor, tudo bem? Eu falo, oi. Só que eu não sei quem é. Não sei não. Você encontra por aí. Eu e Fabíola, acho que nós fomos pregar na Itália ou Portugal, de máscara. A pessoa bateu em mim, seu pastor Lobo. Eu falei, sou tua ovelha. Eu fui pregar no Rio, ano passado. Aí no intervalo de uma das ministrações, oi pastor, que saudade, quanto tempo. Aí, eu querendo perguntar quem é, só que eu não pergunto quem é, né? Você não sabe quem é, você não sabe o nome, se eu não sei o nome, eu não tenho intimidade. Aí eu chamo o vaso, o crente, o bênção. Você não sabe o nome. A Fabíola diz que todo mundo que eu tenho intimidade, eu boto o nome no diminutivo. Ela fala, para com isso, irmão. Mas é o jeito de eu expressar que a gente tem afeição, a gente sabe quem é, é o meu jeito. Então não se sinta, não, por que ele me chama? Teve irmão que falou, não me chama de fulaninho não, porque eu já cresci. Eu falei, entendi. Mas é uma forma de demonstração. E tem gente do rebanho invisível. Você faz apelo e ele não vem na frente não. Eu vou orar por você. Ele fica quieto no fundo. Ele não levanta a mão, ele não ora, ele fica com a mão no bolso, e ele sai da igreja com a bênção. Já viu isso? Escondido. Se Jesus não denuncia essa mulher aqui, nunca ninguém ia saber que ela tinha sido curada. Nunca. Tem gente que não dá testemunho. Você lembra dos cultos? Você lembra do culto da Bleia? Lembra do culto de oportunidade? Pastor, quero oportunidade. Aí tem irmão que canta, e tem que cantar, tem que ler a Bíblia, e quer dar um testemunho da vitória. Pastor, vou cantar o hino da vitória. Não é isso? Tem crente que não conta e ninguém repara na fé dele. Esse homem aprendeu a vencer algo que ele via de vitória na vida dos outros e não viu na dele. Pode passar. Esse homem não se deixa vencer por más notícias. Você vai ter más notícias. A gente experimenta dias bons e dias ruins. A gente tem que ser crente todos os dias. A gente é crente domingo, né? A gente canta, aí tu vê a Nani aqui, pulando, dançando, me batiza com fogo, me batiza com fogo. Aí na segunda-feira a chama acabou, Senhor. Será que eu chego? O arrebatamento veio e eu fiquei. A cabeça dele acorda assim com uma enxaqueca, não dormiu a noite, teve um problema, o filho botou tudo para fora da cama, sujou, fez pipi na cama dele, ele teve que levantar, trocar, ele tem que levantar, sabe aquela noite horrível, a noite de segunda, de domingo para segunda, aqui eu estou pregando para gente normal, aqui eu estou pregando para gente que enfrenta más notícias, esse homem, Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas, o dirigente falou, sua filha morre, ele vence isso, ele não desiste de viver. Eu estava conversando agora com o pastor, ele falou assim, eu sei viver contente com todas as coisas, eu sei ter muito, ele citou para mim em Filipenses, eu tenho alegria no muito e no pouco, eu sei passar dificuldade, sei passar alegria, eu sei ter fartura, sentar no banquete, eu sei comer camarão, mas eu também sei comer o arroz com feijão. A gente tem que aprender a vencer o dia mal.
Efésios 6 fala que a armadura você toma para vencer o dia mal, para vencer as ciladas do diabo. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com vocês, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Pode passar. Não se deixe vencer por uma sociedade que ensina a gente a esconder dores. Todo mundo passa por dor. Todo mundo chora. Jesus chorou. Jesus chora 2 vezes sobre Jerusalém, no Monte Scopus. Jerusalém, Jerusalém. É o discurso de Mateus 23. Eu quis tanto salvar vocês, vocês não quiseram. Você me quer longe? Vocês vão me ter longe. A casa de vocês vai ficar deserta, até que vocês reconheçam que bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele chora por isso. A gente chora por gente que a gente quer salva. A gente chora por gente que é orgulhosa. A gente chora por gente que insistentemente quer viver no pecado. A gente chora por gente que insistentemente acredita que existe uma solução de felicidade longe de Deus. Não precisa mais incomodar o mestre. Sabe por que a gente acha que a gente está incomodando Deus? Imagina se Deus vai ouvir minha oração. Deus tem mais. A gente diminui tanto Deus, a cabeça do ser humano. A gente começa a ver problemas que parece que são tão graves, aí você se compara. Já foi em um hospital do câncer? Já foi? Já foi? Vai lá. Vai ver o tipo de câncer, câncer no olho, a cabeça fica desse tamanho, câncer na genitália, câncer no osso, arranca o osso fora. Aí a gente chega lá e fala: poxa Deus, obrigado. Você vai visitar gente moribunda, você vai nas favelas, favela, você vai lá, gente comendo porcaria. Eu formei alguns homens que foram para as tropas de soldados de paz da ONU. Mandei gente para Ruanda, mandei gente, assim, voluntário, que eu falei, vai lá. São voluntários para a guerra, e se inscrevem para a guerra. Mandei gente para a Bósnia, eu treinei soldados que foram para a guerra na Sérvia, para Timor-Leste. Tem gente que pergunta, onde fica Timor-Leste? Não sabe nem onde fica. Eles contam que aqueles bolsões de miséria que se formam, todo esforço econômico, chama esforço de guerra, fica concentrado nas tropas que querem desbaratar os inimigos. Sabe o que o povo come? Você pega uma árvore, que nem essa que tem aqui, é de castanha do Pará aqui, na porta da igreja. Eles comem a árvore. Eles comem a casca, comem as folhas, comem a raiz. Em Moçambique, eu vi um menininho, que eu achava que era uma menininha, comendo bolinho de farinha com terra. Eu vi isso. A gente acha que como esses problemas de fome, de guerra e de morte estão por aí pelo mundo, Deus está tão preocupado em apartar briga, que fala assim, não, imagina se eu vou colocar Deus, foi só uma briguinha aqui com a minha esposa, foi só uma unha encravada. A gente começa a achar que a gente está incomodando Deus. Olha para o pastor, quer dizer que você acha que Deus se incomoda com a tua voz? Em Marcos 11, de 1 a 11, Jesus ensina a oração que a gente chama de Pai Nosso. Ele compara a oração como uma perturbação bem-vinda. Ele fala que o reino de Deus é como um homem que já fechou a porta à meia-noite, os filhos estão dormindo, aí chega um vizinho, bate na porta, é um perturbador mesmo, fala assim, você me ajuda? Estou com um visitante, preciso de 3 pães, e o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Aí ele fala o seguinte, mas
por causa da perturbação, ele vai entregar. Ele compara a Deus a alguém que quer ouvir os teus motivos. Não se deixe vencer, pode passar, pelo medo, não fazendo caso do que eles disseram. Ele disse àquele homem, aquele dirigente, aquele líder: não tenha medo. O medo é o contrário da fé. A fé, ela crê, ela avança, ela pisa, as águas se abrem. A fé enxerga o que ninguém vê, porque a fé, ela é certeza daquilo que se espera, é firme fundamento daquilo que se crê. A fé, ela é diferente no coração de cada um de nós. O medo é uma insistência maligna para você não crer em Deus. Jesus já está indo com ele. Leva Deus para dentro da tua casa. Leva Deus para dentro do seu quarto. O que está morrendo lá? É interessante como é que os milagres acontecem dentro de casa. A Bíblia inteira é dentro de casa que acontece. É dentro da realidade próxima, é dentro da intimidade. Jesus fala assim: eu quero entrar no quarto. Onde está a criança? Tem gente que pode passar. Tem gente que vai usar crê somente. A incredulidade vai te desafiar a desistir. Eu nunca vi, nunca aconteceu. Eu nunca vi isso. Então, a incredulidade, eu chamo o medo de fé no diabo. Ai, pastor, eu morro de medo. O medo, ele é vencido com algo chamado fé. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de tentar de novo. Não tenha medo de consertar aquilo que te machucou. Não se deixe vencer pelo desespero. Sempre vai ter gente desesperada. Vai ter sempre gente fazendo alvoroço, gente chorando, gente lamentando em alta voz. É interessante. Tudo agora deixa de dizer: não pode, café não pode tomar, milho não pode comer. Gente, eu estava vendo que banana faz mal. Banana, você não pode mais tomar açúcar, você não pode mais tomar adoçante, aí você não toma café, não toma açúcar, o leite não presta, é leite desnatado. Então não toma leite, toma água. Café descafeinado. A gente começa a achar, no meu tempo, que fazia mal era Coca-Cola. Lembra disso? Comer manga com leite. Lembra disso? Você vai morrer. Hoje, todo mundo caminha para o desespero. Então, se você se alimenta do desespero, você vive sem fé. Sabe o que Jesus faz? Pode passar. Ele manda a tristeza embora. Não chore. O tempo de chorar, ele facilita a vida da gente. O choro é a expressão da tua derrota. Às vezes não. Tem um irmão aqui que quando está feliz ele chora. Está feliz, sem brincadeira, ele chora. Eu falo: será que eu magoei ele? Não, ele está emocionado. Eu estou falando, ele está feliz, ele chora. Eu falo: desculpa, eu falei alguma coisa que te feri? Não, pastor, eu estou feliz. Não se deixe vencer pela tristeza. E para a gente encerrar, pode passar? Tem gente que vai rir de você. Todos começaram a rir. É interessante que quando a gente quer vencer, as pessoas dão risada daquilo que a gente sonha. Jesus vai expulsar essas pessoas. Ele tem uma delicadeza muito firme. Pode passar. Ele tira a dúvida. Ordenou que eles saíssem. A minha fé não pode te cansar. Vocês repararam a quantidade de passagens que vocês leram hoje comigo aqui? Aí eu tenho todo cuidado para pegar um pedaço do que a Bíblia diz em Marcos, mais um pedaço do que a Bíblia diz em Lucas, e mais um pedaço da Bíblia que a Bíblia diz em Mateus. Aí eu junto com Romanos, eu digo assim: você está vendo que eu não estou chutando? Vocês acham que o pastor de vocês nunca ficou em beco sem saída?
Acha? Você acha que eu nunca enfrentei isso aqui? Eu estou falando para você justamente porque aquilo que eu falo com você é algo que Deus falou comigo primeiro. Existe uma realidade. Chama a pastora Fabíola. O pastor Marco estava confidenciando para mim aqui. Foi pregar numa igreja. Falou, pastor, me deu tanto trabalho. A gente fala, por exemplo, sobre libertação. Tem gente que leva na brincadeira. E até que você encontra gente que você conhece aprisionado. Você vê como é horrível, como que o inimigo, ele vem mesmo para matar, roubar e destruir. Aí a dúvida quer te dominar. O orgulho quer te vencer. A tua boa fama, que só tem gente, boa gente, quer dizer para você, não, está tudo bem. A vitória dos outros quer fazer você não precisa tanto, que você vai incomodar o mestre. Esse tipo de gente que faz a gente olhar para trás, é gente que coloca dúvida, é gente que não pode caminhar e não pode ver nossa vitória. Também, se eu tivesse a fé que ele tem, ele não quer. A fé é um esforço, como o esforço muscular, ela vai crescendo. Você vai orando por um, orando por outro, aí você, daqui a pouco você vai experimentando, como se fosse uma corrente que vai ligando elo a elo, e você vai chegando lá. E aí no final, você vai ser pai, vai ser avô, vai ser avó, vai ser ancião, e você vai contar para os outros uma história, não que te contaram, mas que você viveu. Pode passar. Não se deixe vencer pela limitação religiosa. Eu sei que tem muita coisa que você aprendeu errado. Eu também aprendi. Eu também, pior do que isso, eu também ensinei porque eu aprendi errado. A limitação religiosa diz que você não pode fazer daquele jeito. Pastor, mas foi um apóstolo, foi um bispo, um profeta, foi um pastor, foi um padre, foi um sacerdote. A religião encaixota a gente na impossibilidade. A religião quer fazer você girar em torno da religião. Você é filho. Deus, ele se importa com você como um filho, como uma filha. E Deus é pai, mas ele não é igual ao nosso pai. Não deixa que uma estrutura de pensamento que foi construída na tua cabeça limite aquilo que Deus pode fazer. Não se deixe vencer por uma religião que fraudou, que mentiu para você. Lê a Bíblia, compara com o que está escrito. Não é possível. Aqui a gente está comparando texto com texto, com texto, com texto. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade. Para encerrar, não se deixe vencer pela desconfiança. Você tem que ir lá onde está o problema. Vamos ficar em pé. Leva Deus para dentro da sua casa. Leva Jesus para dentro da sua vida. Gente, abandone esse teu orgulho. Abandone esse desejo de você continuar sendo machão ou mulher maravilha. Eu sei vencer, não sabe nada. A vida coloca a gente em derrotas. A vida se encontra com a gente com problemas que a gente não vai resolver. Eu sei que você está acostumado a resolver tudo. Eu faço, que eu sou bom. É a velha questão da pretensão. Eu sempre me virei sozinho. Pode esperar. O dia mal vai chegar. Aí você vai aprender que nem tudo você consegue vencer sozinho. E aí a gente tem que fazer, sabe o que? Antes que seja tarde, ir lá buscar Jesus no meio da multidão. Tem que ir lá, Jesus, vem para dentro do meu problema, vem para dentro da minha casa.
vem para dentro da minha vida e trazer Ele para dentro da sua história. Deus falou com você essa manhã? Levanta sua mão, falou? Gente, como Deus falou comigo, eu pedi ao Espírito Santo de Deus para me dar simplicidade. E é isso que eu estou entregando para você. Essa manhã, você quer levar Jesus para dentro da sua casa? Eu quero. Eu não quero. Jesus não vai encontrar comigo domingo. Não vou dar tchau para Ele quando sair do templo, não. Ele vai comigo, na minha vida, dentro do meu Uber, do meu carro, do meu ônibus, na minha bicicleta. Ele vai na garupa da bicicleta. Ele vai caminhando do meu lado. Quero Jesus dentro da minha casa. Leva Jesus para dentro da sua casa. Esse não é um apelo para crente. Esse é um apelo para a gente. Se a gente faz isso, expõe para Jesus o que está te matando, o que está te ferindo. Ele vai ressuscitar. Feche seus olhos. Alguém aqui essa manhã quer entregar sua vida a Jesus? Só levante sua mão, só isso. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Só levante. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Alguém quer se reconciliar com Jesus? Eu quero pedir perdão. Eu andei tão distante, tão longe. Eu preciso me consertar com Deus. Levante sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Agora eu quero convidar todos vocês. Eu quero levar Jesus para dentro da minha casa. Nós vamos cantar essa canção. Eu vou pedir para você vir aqui à frente. Traga a sua casa também. Traga quem está perto de você. Se não tiver ninguém que creia com você, venha sozinho. Mas vem, vamos fazer esse mesmo movimento que o principal, que o homem da sinagoga, que o líder fez. Sai do seu lugar. Vem se encontrar com Jesus. Vem trazer Jesus para dentro da sua casa. Sai do seu lugar. Vem aqui orar em nome de Jesus. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos orar, vamos consagrar nossa casa, nossa família, nossa história. Vamos levar Jesus para dentro da nossa casa. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque a Tua palavra vem nos ensinar a vencer todo esse medo, Deus, toda a angústia, todo o medo de ficar paralisado, toda a desconfiança, todo o terror, tudo aquilo que nos afasta de Deus, do Senhor, da Tua presença, o orgulho, a vaidade. Pai, nós queremos nessa manhã deixar tudo aqui neste altar. Nós não queremos sair daqui sozinhos, não, Senhor. Nós queremos ir com o Senhor, nós queremos que o Senhor nos acompanhe, assim como Jairo foi em favor da sua filha. Nós estamos indo ao encontro do Senhor e queremos levar o Senhor para a nossa casa, para a nossa história, Pai. Vem mudar o nosso destino, vem mudar a nossa eternidade, vem mudar a nossa casa, vem mudar as situações, vem trazer milagres dentro da nossa história, dentro da nossa família, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti, confiar na boa mão do Senhor que tem sustentado a Tua igreja e tem sustentado a nossa casa. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós decidimos não andar mais sozinhos. Nós não queremos mais estar nas nossas casas sem a presença do Senhor, porque é a Tua presença que transforma, é a Tua presença que liberta, é a Tua presença que salva, é a Tua presença que traz o milagre, Pai, que é a Tua presença que traz a vida. Então vem trazer vida novamente, Pai, naquilo que estava morto, naquilo que estava danificado, naquilo que estava sem esperança. Vem restaurar corações aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém.